Olá, meus queridos alunos do nono ano do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham descansado bastante nesse feriado e que estejam revigorados para continuarmos a rotina de estudo. Então, na aula de hoje, vocês irão fazer a correção da respectiva atividade de fixação 2, que é relacionada ao nosso conteúdo, ao conteúdo de gênero textual notícia. Então, eu peço que, por gentileza, peguem o caderno, abra na atividade, peguem o lápis e a borracha e vamos corrigir. E é nessa aula que vocês irão esclarecer todas as dúvidas. E também quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os alunos, aqueles que estão se empenhando, estão se dedicando e estão abrilhantando a vida de cada professor com o envio da respectiva atividade, mostrando o empenho, o capricho e a dedicação. Então, continue enviando as atividades, que é através das fotos que nós estamos avaliando, te dando, né, dando a nota em relação à sua participação na atividade. Então, não esqueçam de enviar a foto, tá bom? Então, vamos lá na atividade 2, nós vamos fazer a leitura de uma charge. Primeiro, eu quero enfatizar, ressaltar sobre duas maneiras de fazer a leitura. Nós temos aquela leitura de textos verbais, né? Aquela leitura verbal e aquela não verbal. Nós sabemos que tem aquela linguagem verbal, né? Que é aquela que utiliza palavras quando se fala ou quando se escreve. Então, nós temos os exemplos de textos narrativos, carta, diálogo, entrevista, reportagem, notícia. Então, nós temos a linguagem verbal, né, que é utilizada a partir das palavras, né? Agora, nós temos também a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é a partir da leitura, é a partir de quando você olha, verifica na imagem uma informação e ela traz, né, uma informação importante para você. Então, nós podemos observar nessa bandeira, que é a bandeira brasileira do nosso país, que ela traz uma informação importantíssima. E quando nós olhamos para essa imagem, nós podemos fazer a leitura, né, de um texto não verbal, ou seja, há uma linguagem não verbal através da imagem. Através da imagem, nós podemos absorver informações que são importantes. Então, o que a gente pode observar aqui, metade da bandeira, nós temos árvores, né, árvores, e na outra metade nós temos o desmatamento, ou seja, não tem árvores, metade já foi desmatado. E nós temos esse caminhão retirando a madeira para fora, né, e passando pela ordem e progresso. A bandeira nacional é um símbolo cujas cores representam nossas riquezas. Segundo a charge, pode-se dizer que estamos perdendo uma das nossas mais importantes riquezas. Qual é? Só de olhar para essa imagem, nós podemos observar que nós estamos perdendo a nossa riqueza verde, ou seja, a nossa mata, as árvores. Coloquei também a bandeira do nosso país, a bandeira brasileira. Coloquei o significado. Vamos relembrar qual que é o significado de cada cor? O verde simboliza as matas, a rica floresta brasileira. O amarelo representa, né, simboliza as riquezas do país. O azul simboliza o céu e os rios brasileiros. O branco significa o desejo pela paz. Nós temos ordem e progresso. Ordem e progresso é um lema baseado nos estudos do filósofo francês, fundador do positivismo, Auguste Comte. As estrelas que estão inseridas nessa parte azul representam os estados e o Distrito Federal do país.
E agora nós vamos ver o que está aqui na questão número 2 e vamos corrigir a atividade, né? Continuar corrigindo. Na questão número 2, no centro da questão, apontada pela charge, temos o desmatamento. O caminhão carregando a madeira retirada segue por uma estrada e sai da margem. O que isso significa? Que crítica está sendo feita a partir do desenho? Então, na charge, nós temos uma crítica, nós temos uma informação e uma crítica, né? Onde está mostrando um caminhão retirando as madeiras do país. Isso significa que as madeiras estão sendo transportadas, retiradas do Brasil e transportadas para os outros países, né? A gente pode observar que ele está carregando as madeiras cortadas e está saindo da faixa da bandeira nacional, né? Então, o que daria a margem à interpretação, o desmatamento tira a ordem e o progresso dos brasileiros. Então, na questão número 3, nós temos o que há de comum entre a charge e o texto da notícia A Terra Tem Febre. Esse texto foi da atividade 1, que foi passada nas aulas anteriores, e esse texto, A Terra Tem Febre, é um texto com um título no sentido figurado, onde fala que a Terra tem febre, faz a comparação da Terra com o corpo de um ser humano. Quando nós estamos enfermos, doentes, nós sentimos febre. Então, a Terra ela está enferma, está doente. Por quê? Porque ela está o ser humano não está tendo consciência, estão desmatando, estão fazendo queimadas, não tendo consciência com a preservação do nosso meio ambiente, e isso está ocasionando inúmeras catástrofes, inúmera problemática, né, em relação ao mundo. Então, o que tem em comum entre a charge e a Terra Tem Febre? Nós podemos observar que na charge há um enorme desmatamento. E nós sabemos que o desmatamento é uma prática que está intimamente interligada aos acontecimentos, né, que estão ocasionando todas essas catástrofes relacionadas com a Terra. Então, a notícia acima, a Terra tem febre, né? Tem como conteúdo principal o aquecimento global, e nele diz sobre o aumento da temperatura do planeta Terra. E que o culpado disso é o ser humano. E esse texto se correlaciona diretamente com a imagem acima, uma vez que nela mostra o desmatamento e a retirada da madeira. E essa prática está intimamente interligada aos acontecimentos catastróficos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo. Subentende-se que o homem deve atentar-se à preservação do meio ambiente. Por que ele deve atentar-se? Né? Ter atenção, porque as futuras gerações habitarão a face, né, dessa terra. Então, é necessário que nós, como seres humanos conscientes, continuemos, né, a manter a preservação, não desmatando, sempre fazendo plantio, sempre cuidando muito bem das árvores, do planeta, do meio ambiente, para garantir, né, todos os recursos naturais e recursos hídricos para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e assim sucessivamente. Agora nós vamos fazer a outra atividade, onde nós temos um texto e nós vamos fazer a leitura. Coronavírus. Prefeitura suspende atividades em grupos de idosos. Então, vamos fazer a leitura. Para a segurança dos idosos de Vitória, a prefeitura suspendeu o encontro de grupos da terceira idade. Vale a pena conviver, que seria realizado na próxima quinta-feira, 19, à tarde, na Pedra da Cebola. Também estão suspensas as demais atividades,
coletivas e de grupos que costumam ocorrer durante a semana. As medidas são necessárias porque quanto menos vírus circulando, menos pacientes graves e morte nós vamos ter com a doença. E acima de 60 anos, as doenças se apresentam de uma forma mais grave. Nós precisamos diminuir muito a circulação do vírus na cidade, alertou o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde de evitar a realização de eventos de grande aglomeração para evitar a transmissão da Covid-19, explicou a secretária de Assistência Social, Johanna Crowling. O evento, apelidado de Encontrão, iria reunir frequentadores dos 4 centros de convivência da terceira idade, CCTIs, dos 2 núcleos de integração social das pessoas idosas, NISPs, e dos 36 grupos da terceira idade de Vitória. Então, vamos lá. O texto acima trata-se de um anúncio publicitário. Pessoal, é um anúncio publicitário, é aquele anúncio que faz propaganda de determinado objeto, determinado evento, está anunciando algo? Está tendo alguma propaganda? Não. Letra C, é uma crônica. Crônica, nós sabemos que é aquele texto onde o escritor ou autor escreve sobre fatos, acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, de forma simples, mais rápida, e é um texto mais curto. E a letra D, que é um conto, nós sabemos que vocês já leram muitos contos de muitas histórias, né, envolvendo a magia, então não é um conto. É a letra B, uma notícia, onde o escritor ou escritora, o autor, ele usa esse veículo de informação, né, para informar nós, leitores, sobre informações, né, sobre as notícias de tudo que acontece em tempo real no Brasil e no mundo. Na questão número 2, qual o assunto principal desse texto que você acabou de ler? Então, qual que é o assunto principal? É informar que as atividades realizadas pelo Encontrão, vale a pena conviver, estão suspendidas para garantir a segurança e saúde dos idosos em relação ao Covid-19. Questão número 3. Onde o texto foi veiculado? Ou seja, onde ele foi divulgado, publicado. Esse texto ele foi publicado em 14 de março de 2020, por Edilamara Conte. Número 4. No trecho, nós precisamos diminuir muito a circulação do vírus na cidade. Quem fez essa colocação? Primeiro, nós devemos relembrar e atentar-se quanto ao uso das aspas. Sempre quando alguém está falando, faz alguma colocação sobre determinado assunto, é necessário colocar em destaque, é necessário colocar entre aspas a fala de determinada pessoa. Então, quando alguém faz alguma colocação, há uma citação em determinado texto, é necessário você colocar as aspas. Principalmente naqueles textos onde você vai fazer, por exemplo, um artigo de opinião, onde você vai fazer um artigo onde expressa sua opinião sobre determinado fato, e você quer inserir uma opinião de alguém, alguma frase, algum filósofo que mencionou, fez alguma citação, algum estudo mais aprofundado sobre determinado assunto, então é necessário você fazer a citação, uma vez que quando você faz um artigo de opinião ou algum outro tipo de texto, se você não colocar de onde você retirou aquela informação,
é plágio, ou seja, você está copiando a ideia de outra pessoa. Então, é necessário sempre colocar aspas ou fazer a citação. Por exemplo, pode-se ressaltar que o filósofo tal afirmou em sua tese tal, tal, tal. Então, é necessário o uso das aspas ou é necessário fazer a citação. Nessa notícia, nós temos a colocação entre aspas e perguntei, né, quem que fez essa colocação? Foi o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, que fez essa colocação, que eles precisavam diminuir a circulação do vírus na cidade. Na questão número 5, de acordo com o texto, por que é preciso diminuir a circulação? Nós sabemos que o vírus, ele fica pairando no ar, né? Nós sabemos que conforme nós ficamos em determinados lugares com uma quantidade de pessoas maior, ocorre aglomeração, possivelmente, se houver alguém infectado, você pode, né, até ser infectado por essa doença também, por falta, né, de responsabilidade. Então, por que é preciso diminuir a circulação? As medidas são necessárias, porque quanto menos vírus circulando, menos pacientes graves e mortes nós vamos ter com a doença. E acima de 60 anos, as doenças se apresentam de uma forma mais grave, porque diminuindo a circulação e aglomeração, impede que o vírus fique circulando e impossibilita que haja mais infectados com a doença. Então, é isso, nós sabemos, né, que as pessoas com a idade acima, superior a 60 anos, muitas têm comorbidades, têm algumas outras doenças, né? Então, isso, não só pela idade, mas pelas comorbidades, possivelmente, quando há aglomeração, essas pessoas, esse público, né, de pessoas, de idosos acima de 60 anos, eles têm mais chance de pegar esse vírus, né? Pela imunidade estar baixa, pela idade, pelas comorbidades, então é necessário que não haja aglomeração e que o vírus não circule, ou seja, para você não participar de lugares onde tenham muitas pessoas e para que você possa garantir a sua saúde, manter a sua saúde, garantir a sua segurança, né, frente a esse coronavírus. Número 6, qual seria o público do encontrão e por que foi importante cancelá-lo? Foi o que eu acabei de falar, são idosos acima de 60 anos e as doenças se apresentam de uma forma mais grave, por isso é necessário resguardar e fazer o cancelamento do evento. Foi o que eu falei, idosos acima de 60 anos têm outras doenças, a maioria dessas pessoas, desse público, tem comorbidades, então é necessário resguardar, fazer esse cancelamento. Na questão número 7, a palavra encontrão tem mais de um significado. Qual deles se aplica ao contexto em que foi utilizado no texto? Então, qual deles se aplica ao contexto que foi utilizado no texto? Essa palavra encontrão, o que ela significa? Tem outro significado, né? Letra A, é um choque físico ou uma trombada? Letra B, choque entre coisas. Letra C, evento que reúne muitas pessoas ou encontro inesperado. Se vocês forem pesquisar no dicionário, então a palavra encontrão, ela tem esse significado, ó. Encontrão, é como se houvesse um choque físico, uma trombada, você se esbarrasse com alguém. Agora, meus queridos alunos, peço que, por gentileza, façam um cabeçalho completo com o nome da escola, o componente curricular língua portuguesa, com o nome da professora Lugênia. O conteúdo que nós vamos iniciar é conteúdo novo. Nós vamos falar sobre o gênero Constituição Federal, reconstrução das condições de produção e circulação e adequação do texto à construção composicional e ao estilo de gênero lei, hierarquização dos itens
e subitens dos textos normativos legais. Então, vamos falar um pouquinho. Coloquei o cabeçalho aqui novamente, para vocês verem que é necessário vocês capricharem na caligrafia, manter o caderno limpo, manter a organização, porque a professora Lugiane gosta de cadernos impecáveis, maravilhosos. E eu acredito que vocês estão cuidando muito bem do caderno de língua portuguesa. Então, vamos falar, né, sobre a Constituição, República Federativa do Brasil, né, então a Constituição de 1988. Então, veremos nessa aula sobre a Constituição Federal Brasileira vigente. Vejamos algumas informações sobre essa lei. Pessoal, a Constituição de 1988 é a atual Carta Magna do Brasil, que serve de parâmetro para as demais legislações vigentes no país. Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo do presidente José Sarney, conhecida como Constituição Cidadã. A Constituição da República Federativa do Brasil restabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar no Brasil. Ela foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo deputado Ulisses Guimarães, composta por 559 parlamentares, e consolidou a transição de um regime autoritário para um democrático. Assim, restabeleceu a inviolabilidade dos direitos e liberdades básicas e instituiu preceitos progressistas, tais como a igualdade de gênero, a criminalização do racismo, a proibição da tortura e direitos sociais, como educação, trabalho e saúde. Então, o que vocês podem observar, que a Constituição de 1988, ela é muito importante, porque ela defende os direitos, defende a liberdade, defende todos os direitos sociais, né, como direito à educação, como trabalho, como saúde, moradia. Então, nós devemos ter em mente o quanto a Constituição de 1988 é importante para a nossa vida, né, de cidadão brasileiro, de cidadã. É muito importante, principalmente quando vocês, posteriormente, quando vocês forem fazer atividades, principalmente artigo de opinião, até resenha crítica também, né, que foi um assunto que nós abordamos nas aulas anteriores, dissertação argumentativa, texto dissertativo argumentativo, esses textos, geralmente, é bom fazer citação, e a maioria dos textos, das redações, os estudantes colocam como citação a Constituição, né, Federal, a Constituição de 1988, justamente porque defende os direitos, né, defende a igualdade, a liberdade, os direitos, né, sociais, né, a educação para os brasileiros. Então, a Constituição de 1988 está dividida em 9 títulos, que abarcam 250 artigos, que, por sua vez, carregam todas as normas essenciais, como direitos fundamentais, estrutura do Estado, competências de cada ente, além de regras de cunho formal relativas à organização básica do Estado. O documento é formal, escrito com um sistema ordenado de regras, analítico e rígido, cumprindo o papel preponderante no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal só pode ser alterada com a aprovação de emendas constitucionais, que servem para alterar ou modificar o texto e interpretação de alguma parte da Constituição. Então, o texto de lei circula no meio jurídico e traz as normas de conduta da vida social.
Esse gênero caracteriza-se pelo uso de linguagem genérica e tem como estrutura específica sendo organizada em títulos, capítulos e seções. Nós, então, podemos observar que esse documento ele é muito importante. Apesar de conter direitos e deveres do cidadão, né, também nós temos também, né, a regulação, né, que se dá de modo intuitivo pelo uso dos verbos do modo indicativo, diferente do uso do imperativo encontrado em textos prescritos. E durante as aulas, posteriormente, a professora Eugênia vai explicar, né, sobre o modo indicativo, sobre o modo imperativo, para vocês relembrarem, né. O primeiro passo para você entender melhor um gênero, um texto legal, é compreender a estrutura formal de uma lei. A lei não é escrita em texto corrido, como a redação comum em prosa, e o formato que é utilizado nos textos legais tem um significado maior que a mera organização visual. O conteúdo está organizado de forma temática, em títulos, capítulos e seções, seguidos de números romanos. Então, vocês lembram, né, que vocês aprenderam lá no fundamental, no ensino fundamental, sobre os números romanos, que são 7 letras que foram retiradas do alfabeto para representar os números. Então, nós temos a letra I, que representa 1, duas letras I, que representa o número 2, 3 letras I, que representa o número 3, o 4, que é representado pela letra I, que vem antes da V, que é 5, e assim sucessivamente as letras, né, do nosso alfabeto representam os números romanos. Cada letra tem o seu respectivo valor. Isso nem sempre acontece, apenas no caso de leis mais complexas e robustas, como os códigos, como civil, tributário e comercial. Trata-se apenas de um agrupamento temático, como os capítulos de um livro. Agora nós vamos falar sobre o título, que é um agrupamento mais amplo e que se divide em capítulos, que por sua vez são divididos em seções. Cada um deles tem uma denominação específica, que indicará a matéria de que trata. Por exemplo, o título 1 da Constituição trata dos princípios fundamentais. Então, geralmente, quando nós vamos escrever um texto ou vem uma matéria jornalística, aí faz a citação. O título 1 ou o título 2 da Constituição Federal ressalta, tararã, tararã, fala sobre o assunto tal, tal, tal. Então, é muito importante, né, colocar dessa forma. As leis usam os seguintes divisores. Na Constituição Federal, para poder colocar as leis inseridas, tem o artigo, o parágrafo, nós temos o inciso, a linha e o item. E nós vamos falar, né, um pouquinho sobre cada uma delas. O artigo, né, os artigos são simbolizados pela expressão arte. Então, nós temos essa abreviação, artigo, arte, e tem o ponto para poder fazer a abreviação. E são a unidade básica de uma lei. O parágrafo é o desdobramento de um artigo e é representado pelo símbolo. Vocês podem observar esse símbolo que são 2 S, um em cima do outro. Esse símbolo aí representa o parágrafo, certo? O desdobramento de um artigo. Quando tiver mais de um, ou então parágrafo único, se for só um. Então, para colocar o parágrafo, não é igual quando nós vamos escrever um texto, que nós devemos deixar um espaço ali para poder fazer, para começar a frase, né? Deixar um parágrafo, iniciar com letra maiúscula. Aqui nas leis é diferente, o parágrafo é representado por esse símbolo. O inciso, né? Os incisos são desdobramentos dos artigos e dos parágrafos, e são simbolizados por algarismos romanos, como X, por exemplo, 10, que quer dizer o inciso 10. Por exemplo, na lei da Constituição Federal, do artigo tal, no inciso 10, aí coloca lá no inciso X, que representa 10, né? Números romanos, o X representa 10. A linha, que são desdobramentos dos incisos e são representadas por letras minúsculas. Por exemplo,
e que quer dizer alínea. Item, os itens são os desdobramentos das alíneas, representados por números arábicos, como que quer dizer item 1. Né? Quando eu falo arábico, são os números indo-arábicos, são os números que nós usamos hoje no dia a dia, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. Esses são os números arábicos, indo-arábicos. E aqui, na atividade que vocês receberam, de acordo com as explicações que nós falamos que a Constituição Federal de 1988 é algo muito importante, porque é ali que garante todos os direitos, a saúde, segurança, aos direitos sociais. Então, é muito importante, né? E a Constituição Federal de 1988, vigente até hoje, assegurou a eleição direta para o presidente, uma das reivindicações desse movimento. O que você conhece sobre a Constituição? Então, eu quero que vocês coloquem aí o que vocês entenderam sobre a Constituição, qual que é a importância da Constituição, por que ela foi criada, qual que foi o objetivo, né, para ela ter sido criada. Número 2, que linguagem, né, que tipo de linguagem é utilizado na Constituição Federal Brasileira? Quero que vocês entendam que vocês vão colocar aí, é a linguagem formal ou é a linguagem informal? Quando nós falamos de leis, né, são representadas através da linguagem formal ou informal? Número 3. Como se estrutura o texto da Constituição Federal Brasileira? Então, você vai colocar como que é a estrutura. Como que se estrutura? O que que tem? Nós falamos lá que ele é dividido em algumas partes. Precisa do quê? De alínea, parágrafo, o que mais? O que mais precisa? Vocês irão colocar aí. Na questão número 4, leia o texto, conhecida como Constituição Cidadã. A Constituição da República Federativa do Brasil restabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar no Brasil. Realize uma pesquisa e conceitue. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa, pode pesquisar no Google, na internet, em livros, vocês vão conceituar. Quero que vocês coloquem na pesquisa, sobre a pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão conceituar o que é cidadania, qual que é o significado da cidadania. Letra B, o que é democracia? Quero que vocês coloquem aí para mim. Número 5. Leia o texto a seguir para responder as atividades 5 a 8. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É o artigo 5 da Constituição, é muito importante. Então, vocês vão responder essas questões do 5 ao 8, de acordo com o que a professora lê. 5, a partir da leitura do artigo, que é direito, você entende que está expresso ali. Que palavras mostram isso a você? Então, no artigo 5, está escrito sobre alguns direitos, né, que nós temos. Você entende o que é direito? Que você tem? Qual que é o seu direito perante a sociedade, de acordo com a Constituição de 1988? Você sabe? Você sabe, entende que eles estão expressos ali? Agora eu quero que vocês encontrem as palavras que mostram isso para vocês. Quais as palavras que mostram que nós temos direito, que o ser humano tem direito? Na questão número 6. Essa é a lei em vigor em nosso país atualmente. Na sua opinião, o direito expresso neste artigo está sendo garantido por quê? Na sua opinião, vocês acham
que esse direito está sendo garantido pelos cidadãos? E por quê? Número 7. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É correto afirmar que há uso de pronomes indefinidos, palavras que indicam generalidade, de forma a poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis. Pessoais, palavras que indicam individualidade, de forma a poder compreender o caráter individual, leis. Possessivos, palavras que indicam caráter imperativo, coercitivo das leis. Demonstrativos, palavras que indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres mencionados na lei em relação às 3 pessoas do discurso. Então, vocês vão marcar. Na aula de hoje, não vai ter como entrar nesse assunto, mas na próxima aula, a professora Alugene vai fazer uma revisão do que são, né, pronomes, né, quais são, como os pronomes são classificados. Então, terá uma aula, na próxima aula, depois dessa, a professora Lugênia vai explicar detalhadamente para vocês. Então, quem não conseguir responder a questão número 7, vocês irão responder as atividades anteriores, e vocês irão deixar a questão número 7, porque na próxima aula eu irei explicar detalhadamente, porque a aula é curta, não tem como colocar tudo aqui. Inciso aqui, ó, no 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral ou à imagem. Você concorda com a lei quando diz que é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato? Por quê? Relacione o anonimato às fake news em sua resposta. Então, aqui nós sabemos que fake news é aquela informação que não tem fonte, que não é verídica, que nos confunde, que muitas vezes a gente faz a leitura e acha que é verdade, não pesquisa a fonte, não pesquisa se é realmente verídico, e é uma fake news, é uma notícia falsa. Então, o que vocês entendem sobre livre a manifestação do pensamento, né? Ter a livre manifestação, se manifestar, tudo que você pensa, mas é vedado o anonimato. Nós sabemos que anonimato significa ser anônimo, né? Fazer algo no anonimato, ou seja, algo que você vai fazer que ninguém vai ficar sabendo, ou seja, anônimo. Então, vocês vão relacionar o anonimato a fake news. Questão número 9, sobre a Constituição Federal Brasileira vigente, é correto afirmar que, letra A, é a atual Carta Magna do Brasil que serve de parâmetro para as demais legislações vigentes no país. B, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo do presidente Getúlio Vargas. C, ela restabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar no Brasil. Ou letra D, está dividida em 9 títulos, que abarcam 250 artigos, que por sua vez carregam todas as normas essenciais com direitos fundamentais. Então, o que é incorreto afirmar? Quando eu falo incorreto, é a alternativa que está errada. Qual que é? Vocês vão descobrir aí, vão marcar para a professora Lugênia. Número 10, tratando-se dos divisores da lei. Relacione a primeira coluna à segunda. Então, nós já falamos sobre o artigo, sobre o parágrafo, o artigo, né, que é abreviado por art. Nós sabemos que o parágrafo tem um símbolo para representar ele, nós sabemos o que é inciso, a linha e item. E agora vocês vão fazer a relação, correlacionar aí, ó. O artigo é o quê? É o parágrafo, é o desdobramento de um artigo, que é representado pelo símbolo, quando tiver mais de um, ou então parágrafo único, se for um. Então, vocês vão ler cada uma dessas, letra A, letra B, letra C, letra D, vão fazer leitura e vão associar, vão relacionar. Qual que é o parágrafo, qual que é o inciso, e vai colocar a letrinha, certo? Aqui dentro. Número 11, vamos praticar? Escreva em seu caderno a frase: é meu direito, e complete-a.
Escreva livremente quais são os seus direitos, segundo o artigo que leu da Constituição Federal. Use as suas próprias palavras. Posteriormente, reflita sobre esses seus direitos. Eles estão sendo respeitados por quê? Então, eu quero que vocês escrevam a frase. É meu direito que eu tenha o quê? Qual que é o direito? Vocês vão completar essa frase e vocês irão fazer uma reflexão sobre os seus direitos e depois você vai fazer uma análise se eles estão sendo respeitados ou não. Se sim, se não, por quê? Letra B. Agora produza um texto sobre seus deveres como cidadão brasileiro. Faça uma pesquisa na internet ou em material impresso e depois anote o que descobriu. Use suas próprias palavras, posteriormente reflita sobre esses deveres. Eles estão sendo cumpridos? Por quê? Então, vocês vão ter que produzir um texto, fazer uma pesquisa. Faz um texto. Seus deveres como cidadão brasileiro. Quais são os seus deveres? O que é que você deve fazer na sociedade brasileira? Certo? Então, bons estudos, viu, meus queridos alunos? E até a próxima aula, se Deus nos permitir. E na próxima aula, a professora Eugênia vai explicar detalhadamente sobre os pronomes, tá bom? Que é a parte que nós vamos entrar, né? A parte da gramática. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos, tchau, tchau.